Já de volta, nossos intervalos, como eu digo sempre, são sempre bem curtinhos, porque a gente tem muito assunto pela frente, hein? Muito assunto para discutir, para falar, para mostrar para vocês que estão nos assistindo nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Gente, no próximo domingo, dia 27, é isso? É dia da empregada doméstica. Olha que delícia! E eu espero que todas as patroas comemorem esse dia, viu? É o dia, e as domésticas também. Aliás, foram tantas conquistas que a gente vai estar falando já nesse bloco a respeito. Mas antes, eu vou falar com uma pessoa, uma senhora, uma mulher que é patroa. E ela vai falar um bocadinho a respeito dessa relação entre patroa e empregada doméstica. Gente, eu estou na linha, né, com a dona Clélia Zaffanelli. Ela tem como empregada doméstica, como secretária do lar, a dona Rosa. A dona Rosa está com a dona Clélia há 32 anos. Meu Deus! Dona Clélia, boa noite! Boa noite. Tudo bem, dona Clélia? Tudo bem. Que prazer. Olha, geralmente a gente chama uma doméstica para falar com ela. Hoje a gente fez ao contrário. Vamos chamar uma patroa para falar desta relação empregada e patroa. A senhora, a informação que eu tenho é que a dona Rosa está com a senhora há 32 anos, é verdade? Sim, 32 anos. Minhas crianças eram pequenas quando ela entrou. A senhora estava recém-casada? Não, já tinham, a minha mais velha tinha acho que 8, 9 anos por aí. Tá. E eu estava passando por uma época que não parava, tinha saído uma empregada que ficou tempo lá em casa. Certo. E não estava me acertando com ninguém, porque a gente acostuma muito com a pessoa, né? Nossa, e de repente eu fui na casa de uma pessoa, nem conhecia, simplesmente passei lá. E eu reclamei, né, que eu estava passando por isso. Certo. E queria uma empregada, eu sei de uma pessoa. Daí ela me deu o telefone e eu liguei, ou ela me ligou, nem lembro como foi. Certo. Eu sei que daí no outro dia, eu falei, vai vir nada. E de repente ela apertou a campainha, era ela. Ela só chegou lá em casa e falou assim... aonde que fica as coisas de fazer café? Eu falei, acertei dessa vez. E daí, daquele dia em diante, já foi fazendo as coisas. Eu aprendi muita coisa com ela, ela também aprendeu muita coisa comigo. E é uma parceria. Dona Clélia, a Rosa, ela tem quase a sua idade ou não? Tem o quê? A idade de vocês são mais ou menos iguais? Sim, ela tem 61 anos, ela fez agora dia 9. E eu tenho 62. Nossa, a mesma idade. Tem muita coisa mesma idade. A mesma idade. E ela era solteira quando ela começou a trabalhar comigo. Certo. Depois ela arranjou um companheiro, agora ela está casada. Está casada, mas continua aí. Ô, dona Clélia. Inclusive, ela já se aposentou agora em ano passado. Certo. E quando ela fez 60 anos. Eu sempre fiz questão dela... ter o registro, né, para a segurança dela e minha também, né? Isso desde o começo ou a senhora começou a prestar atenção mais nessa história do registro, da documentação, quando se começou a falar sobre isso? Ou sempre ela foi... desde o começo. Porque o registro é uma coisa muito boa. Certo. Sai barato. Porque se der algum problema, a gente já está toda documentada. Exatamente. Tanto ela... quanto a gente. Exatamente. Isso de não registrar pode ser uma dor de cabeça danada mais tarde e o barato sai caro, né, dona Clélia? Tá meio ruim a ligação, mais devagar, pode falar. Essa história de não registrar o funcionário pode dar problemas depois. Pode, eu acho que é um desrespeito. Um desrespeito. Sabe, porque a pessoa trabalha a vida inteira ali e chega no final da vida, não tem nada para se apegar? Exatamente. Porque enquanto elas estão produzindo, todo mundo quer. Exatamente. Depois, elas ficam, Deus dará. Tá, então a senhora... Então, eu sempre fiz questão de pagar o registro dela certinho, para não ter esse problema no fim da vida. Tanto é que ela se aposentou muito bem. Olha que bom. E agora ela também continua na minha casa, também está ganhando. Então, ela está bem... Dona Clélia, então, com essa mudança de um ano, porque agora no mês de abril nós estamos comemorando um ano da regulamentação, né, do trabalho doméstico. Então, a senhora não sentiu nenhuma diferença, porque a senhora já tinha cumprido, estava cumprindo isso desde sempre? Eu não entendi a pergunta. Então, a senhora não sentiu nenhuma diferença agora com a mudança das leis, né? Não, sabe por quê? Ela pegou meu jeito e eu peguei o jeito dela. Certo.
Você vê hoje mesmo, ela precisou sair para arrumar o cabelo, ela queria pintar o cabelo, que ela vai viajar durante a semana. Meu Deus. Então foi. E a senhora deixou? Hã? E a senhora deixou, preciso sair para arrumar meu cabelo? Vai na boa. A minha casa está em ordem. Para que eu fico prendendo ela aí até às 5 horas, se ela está tudo em ordem e ela está precisando desse horário para ela se arrumar para poder viajar? Dona Clélia, a gente conhece tantas histórias de confusões entre empregadas e patroas. Eu queria que a senhora passasse uma receitinha, como essa parceria deu tão certo durante 32 anos, hein, dona? Então, é essa compreensão. Quando ela precisa de mim, eu cedo. Certo. E quando eu preciso dela, ela também cede. Por exemplo, aqui não tem esse negócio de ficar assinando, chegou tal hora. Eu acho que fica até meio humilhante para ela ficar, depois de 32 anos, eu ficar pedindo, você chegou às 7 horas e 5 minutos, 7... Não, certo. Não tem disso. Chegou. Se ela se atrasou, porque com certeza teve algum problema. Certo. Ou passou mal, ou foi no médico, ou a circular atrasou. Mas sempre quando dá algum problema assim fora do normal, ela já me liga. E ela já ficou em algum horário especial, fora do horário de trabalho para a senhora, sem reclamar? Não. Também, se for preciso ficar, ela fica. Olha, porque quando ela precisa sair, ela sai. É uma parceria realmente. É uma parceria realmente que deu certo, está dando, e vou sentir muito o dia que não der mais. E ela já falou em sair alguma coisa? Não. Não, ela saiu agora, quando ela se aposentou, ela pediu uns 2, 3 meses para descansar, para ir no médico, fazer umas visitas nos parentes dela. Certo. E sair um pouco. Tá certo. Mas depois acho que ela ficou com saudade de mim, eu fiquei com saudade dela e se juntamos. É que nem o namorado. Ai, que delícia! A senhora conta o segredo para ela? Minhas crianças gostam, meus filhos, que já são adultos, casados, gostam muito dela. E a senhora... Eu tive muitos problemas, meu filho ficou muito doente uma época, que deu câncer nele, eu precisei ficar muito para São Paulo. A minha casa ficou por conta dela. Ela que resolvia tudo. Que bacana. Então, eu não tenho o que falar dela, só tenho que agradecer a Deus de ter enviado essa pessoa maravilhosa na minha vida. Certo. Porque eu vejo minhas amigas por aí que às vezes sofrem porque não acham uma pessoa de acordo. E eu, graças a Deus, está indo tudo bem até agora. Tá certo, dona Clélia Zaffanelli, muito obrigada. Quero agradecer a sua disponibilidade em participar com a gente para homenagear a sua secretária do lar. E em nome da senhora e da sua secretária, a gente homenageia todas as empregadas domésticas da nossa cidade. Um grande beijo, muito obrigada e tomara que a Rosa continue mais 32 anos com a senhora, tá bom? Ah, que bom. Um beijo grande. Eu que agradeço. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Que linda, né, gente? Que parceria linda. Gente, mas não é assim com todo mundo. Infelizmente, a dona Clélia deu uma sorte danada, encontrou uma rosa abençoada na vida dela, mas tem patrões e tem empregados que vivem em atritos. E essa nova lei da regulamentação aí do trabalho doméstico, ela veio para dar uma amenizada nisso tudo. Tem leis que já foram aprovadas, tem outras que estão emperradas no Congresso, que não sai, né, nem com bomba, que é um dos exemplos é o salário-desemprego, o seguro-desemprego. Mas, e a dona Clélia, ela teve toda essa sorte de encontrar uma rosa maravilhosa na vida dela. E tem muitas rosas por aí, e tem muitas dona Clélias por aí. Mas tem muita gente em atrito ainda por conta dessas novas leis, tá certo? Então, a gente vai informar você com o advogado, o doutor Anderson. Ele vai falar um pouquinho a respeito das mudanças nas leis trabalhistas, das diaristas, da empregada doméstica, né? Que nós vamos comemorar agora no próximo domingo, dia 27. Vamos então liberar com o doutor Anderson, que vai falar sobre as leis do empregado doméstico. Olá, Marta. A pauta de hoje é sobre empregadas domésticas, quais as leis e os direitos que elas têm. Para isso, a gente vai conversar com o doutor Anderson Alvim, advogado trabalhista, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre empregados e empregadores, quais os direitos que cada um deles tem. Tudo bem, doutor Anderson? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, também. Doutor, quais dos trabalhadores são afetados pelo texto da PEC 72 de 2013? A PEC 72 de 2013 foi criada para regulamentar a profissão das empregadas domésticas. Regulamentar não, ela veio para trazer novos direitos para a categoria. A profissão já está regulamentada desde 1972. Doutor, quais os direitos que aquelas empregadas domésticas que ainda não têm registro têm?
São os mesmos direitos, os direitos não mudam. O que muda é que, com o registro, a pessoa, o empregador, reconhece oficialmente a empregada como sua funcionária doméstica. E ele, tomando essa iniciativa de registrá-la, ele vai inscrever ela na Previdência Social, ela vai ter um número de inscrição e vai ficar oficializado o recolhimento previdenciário, o fundo de garantia, que são os direitos que ela já tem, independente do registro ou não. Quem está irregular na situação é o empregador que não registra, porque a empregada está trabalhando, fazendo o papel dela, e o empregador não. E para isso existem os órgãos fiscalizadores, sindicatos, Ministério Público, a própria Justiça do Trabalho, que ela pode procurar para resolver essa ausência de registro. Doutor, existe multa para aquele patrão que está irregular? Sim, a multa já está prevista na legislação e entra em vigor daqui a 4 meses. O valor, salvo engano, é de R$600 por empregado. Doutor, e como será feito o controle da jornada de trabalho? Assim, como que vai ser contabilizado as horas extras? Atualmente há previsão de direito à hora extra, como eu já falei, mas não há a previsão do direito é da Constituição Federal. Lá consta que o empregado, qualquer empregado, inclusive a doméstica, hoje não pode trabalhar mais do que 10 horas. O limite é de 8, mas pode se prolongar por mais 2. Até 44 horas semanais. Não há ainda regulamentação, mas já ouvi juristas aconselhando a se manter um controle de jornada, mesmo sem a regulamentação, e pode ser feito através de um documento, onde o empregado ou o empregador pode confeccionar em casa, qualquer documento escrito, de preferência, que serve como prova, tanto para um como para outro. Mas não há ainda uma regulamentação. Pode ser feito de uma maneira que as partes se encontrarem. Atualmente é assim. Vamos aguardar o projeto, a regulamentação da PEC. Na sua opinião, qual o motivo para esses direitos ainda não estarem em vigor? Então, como eu dizia antes, os direitos já existem, estão em vigor, porque há previsão na Constituição. Eles não estão ainda em vigor por falta de regulamentação. E por que a regulamentação demora? Porque a classe empregadora não é um comerciante, não é um empresário, né? Não tem fim lucrativo. Então, o prejuízo para as partes envolvidas, tanto para patrões como para empregados, ela existe e é delicada. Então, a legislação tem que ser realmente efetivada de uma maneira que não prejudique a própria classe. O trato legislativo tem que ser diferente, considerando que a maior faixa de empregadores hoje no Brasil é da classe média. Então, você não pode onerar o orçamento também do patrão por conta dos direitos das empregadas domésticas. Não que elas não mereçam, merecem, talvez muito mais, mas há que se ter uma discussão para não se promulgar uma legislação que vá atrapalhar a categoria. Eu vejo que a discussão é salutar sempre, talvez o Congresso demore um pouquinho, não atenda às expectativas dos brasileiros, mas há que se ter uma discussão sempre com bastante cuidado. Eu vejo que o que se discute muito hoje, pelo que sai na imprensa, é a questão do custo para o empregador. O governo também vai assumir obrigações com seguro-desemprego, com alguns benefícios, né, que dependem desses recolhimentos. Só que tem que ser alguma coisa que equalize a situação, que não onere ninguém, nem nenhuma das partes envolvidas. Então, a discussão política hoje é o que está travando um pouco. Até porque no Brasil se deu outras prioridades nos últimos tempos. Então, me parece que agora, a partir desse mês de abril, talvez até mês de maio, segundo a promessa dos nossos governantes, a legislação vai estar, de fato, efetivada, de fato, ajustada para a nossa realidade. Tipo, se ficar muitas leis, muita exigência, o empregador simplesmente fala, então não vou mais fazer uso de empregada doméstica, não vou contratar. Então, mesmo na legislação antiga, sem a previsão desses novos direitos, a informalidade é muito alta e ainda continua. Então, assim, se onerar muito ao empregador, de fato vai ficar difícil para a classe média ou para as pessoas que hoje têm uma empregada doméstica, seja lá uma diarista ou uma mensalista, a oneração fiscal é muito alta.
Então, de fato, pode fazer com que o empregador não queira registrar, ou não queira mais, inclusive, contratar o empregado doméstico. Terceirize o serviço para empresas já novas, é um novo mercado que está se abrindo, já instaladas no Brasil. Já existem nas grandes capitais algumas empresas terceirizadas e especializadas nesse serviço doméstico. Empresas, não mais a profissional da doméstica. Então, isso corre esse risco mesmo. Por isso que há necessidade de se discutir bastante, para se equalizar e não prejudicar ninguém. Doutor, já existia o direito ao seguro-desemprego mesmo antes da PEC? Já existia, mas, como eu disse antes, a opção de recolhimento de fundo de garantia, não de contribuição previdenciária, de fundo de garantia, era o empregador quem decidia se ia conceder ou não esse direito à empregada doméstica. Então, por conta disso, já havia legislação prevendo o direito ao seguro-desemprego para aquelas pessoas que trabalhassem dentro de 24 meses, pelo menos 15. Aí teria, sim, o direito ao seguro-desemprego. Com a PEC, esse direito o empregador é obrigado a fazer os recolhimentos e, claro que, por conta do custo já repassado para o governo também teria a obrigação de conceder esse benefício à empregada doméstica. Para finalizar, doutor, qual a diferença entre diarista e empregada doméstica? Hoje, na prática, não há muita diferença, né? Porque, recentemente, o TST, nosso Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu, e foi bem propalado na mídia, que diarista com dois trabalhos, com 2 diárias por semana, teria direito ao reconhecimento ao emprego, ao vínculo empregatício, com direito a registro e tudo mais. Atualmente, isso oficialmente não existe, mas com essa regulamentação, eu sei que há no projeto a previsão de se reconhecer como empregado doméstico aquela pessoa que trabalha na residência do empregador por 2 dias. Então, vai haver legislação prevendo esse mínimo. Então, se trabalhou 2 dias, vai ser empregado doméstico com todos os direitos. A pergunta anterior eu esqueci de esclarecer quais são as pessoas afetadas pela PEC. Na realidade, o trabalho doméstico ele pode ser exercido na casa da família, na casa de férias da família, na chácara de recreio da família. Então, o âmbito doméstico ele não é só na residência. Ele tem alguns locais que a família utiliza para lazer, de repente, para algum tipo de evento familiar, que faz parte também desse contexto residencial, que é o que a legislação diz. Então, quando há o trabalho no âmbito residencial da família, não há necessariamente de ser na casa. Às vezes tem família que tem uma casa, tem uma chácara, tem lá uma casa de campo, algo assim, e aquele empregado trabalha nesses locais e não deixa de ser empregado doméstico também. E tem todos os direitos da PEC. Então é isso aí, domésticas, empregadas de Umuarama e de todo o Brasil. Fiquem atentos que até maio serão legalizados todos os direitos. Segundo a previsão, inclusive, da deputada Benedita da Silva, carioca, né? Ela relatora do projeto de lei que regulamenta a profissão, que regulamenta os direitos dessa profissão, ela afirmou recentemente que até o mês de maio ou junho estaria-se regulamentado e sacramentado essa questão. Então, muito obrigado, doutor Anderson, pela atenção. O programa da Marta agradece. Eu que agradeço o convite e boa sorte às domésticas. Se estiverem com dúvida, procure o doutor Anderson, que ele vai ajudar vocês. Obrigado, Marta. Tchau. Tá vendo quantas coisas legais a respeito do empregado doméstico a gente está sabendo, né? Estamos nos informando sempre, mesmo porque está completando aí, como a gente disse, 1 ano, é isso, né? 1 ano da nova lei do empregado doméstico, né? Então, muita coisa aconteceu, muitas ainda estão por vir. Nós estamos sempre torcendo aí, ó, para que o trabalhador brasileiro, não importa a classe, né? Seja sempre bem remunerado, respeitado em todos os seus direitos, tá certo? E a gente vai continuar falando muito sobre isso em todos os nossos programas. Deixa eu falar mais uma vez o novo quadro que vem por aí. Olha, a Denise pode participar desse quadro. Mostre o seu talento. É verdade. Você sabe fazer uma arte? Você sabe cantar? Você sabe dançar? Tocar um instrumento? Contar piada? Tem gente que é assim, né? Artista
para contar uma piada. A piada é sem gracinha, mas ele faz daquela piada um negócio que todo mundo ri muito. Então, eu não sei qual é o talento que você tem, mas se você sabe fazer algo de diferente, bem feito, né? Inscreva-se no nosso quadro, mostre o seu talento. Será com uma bancada de jurados. Pensa num negócio desse, gente. Todo mundo que entende muito do assunto, tá? Então, teremos 3 meses, né? De novo no meu ponto, essa diretora. Toda hora que eu erro, ela fica... É muito difícil fazer programa com esse ponto aqui, hein, gente? A Silvinha não para de falar no meu ouvido. Tá bom, então. Vai ser assim, ó. Teremos 3 participações por programa. De cada programa sai um para final, para semifinal, para grande final. Lá no final dos 3 meses terá o melhor talento, quem se saiu melhor, quem fez melhor a sua arte aqui. Aí sabe como é que é, né? Ganha um presentinho. Então vai ser um quadro muito bacana. Vocês já podem começar a mandar as suas inscrições, os seus interesses. Eu estou inclusive passando o meu e-mail pessoal, porque o outro eu não sei, gente, esqueci a senha do outro. mariamarta1420@hotmail.com. Pode mandar a sua inscrição, o seu nome, falar a respeito, esclarecer suas dúvidas, mandando para este e-mail. Combinado? Legal. Vamos já chamar os nossos convidados para o programa de hoje. São 2 convidados muito queridos, 2 pessoas muito expostas na comunidade, né? Um porque é um comandante, comanda assim o 25º Batalhão, porque agora nós temos batalhão, né? Tá aqui o Major Enio. E a outra é repórter policial, gente. Então, tá muito exposto e exposta a todo momento, todo dia. E a gente vai fazer uns trocadilhos aqui com essas 2 pessoas maravilhosas. Major Enio e Denise Lima. Vamos lá, que bom recebê-los. Deixa eu até pegar o microfone aqui para cumprimentar o Major Enio. Tudo bem, Major? Que bom o senhor estar aqui com a gente nessa noite. Aliás, não é a primeira vez que eu entrevisto o Major, tanto na TV quanto no rádio, e é sempre uma alegria tê-lo por perto e fazer uma entrevista, conversar. É um homem que sempre deixa muito, né, acrescenta muito para o povo que está nos assistindo, viu? Com certeza, além do privilégio pessoalmente de estar em contato, a nossa função consegue realmente ser desempenhada com muito mais abrangência na medida que a gente tem essas oportunidades no meio de mídia, né? É muito importante bacana para nós e para toda a polícia. E o Major, gente, ele é muito disponível, apesar de ser um homem com muitos compromissos e ter um cargo muito importante para a comunidade, né, gente? Ele é chefe da segurança da nossa cidade. Isso é muito, mas ele é muito disponível. Para ele dizer o não para a gente, é muito, só se não der mesmo. Tanto aqui como no rádio, que lá eu acho que eu entrevisto mais o senhor, falo mais com o senhor através até do repórter do que aqui. Mas sempre o Major Enio, ele tem uma palavrinha, nem que fosse de falar assim, não vou deixar na mão, né? Então, muito obrigada por essa disponibilidade, viu? Respeitar as prioridades, né, Marta? Temos que fazer por merecer aí, desempenhar contente a função. Tá certo. Deixa eu cumprimentar a minha colega aqui da TV, a Denise Lima, que é uma fofa também, que participou muitas vezes do programa, e a última participação da Denise foi no Dia do Repórter, né? Mas antes ela esteve conosco no programa de Natal, nas proximidades do Natal, cantando lindamente para todo mundo. Obrigada. Eu posso elogiar porque eu vi e quem viu elogiou muito. Você é uma cantora maravilhosa, Denise. Obrigada, Marta. Aliás, eu não sei se você é melhor cantora, melhor repórter. Olha que mulher talentosa. Ai, meu Deus, gente, obrigada. Ai, tô ficando vermelha, já tô ficando com Ó, água. talentosa e corajosa porque você é repórter policial e a gente vai falar sobre isso. Vamos sentar para ficar mais à vontade? Vamos lá? Vamos lá. Major, nos últimos dias, quantos dias faz que o governador veio para lançar, para inaugurar o batalhão? 10 dias. 10 dias atrás, então, nós estávamos saindo de companhia para o batalhão. O que isso muda para a comunidade? O batalhão ele tem uma condição, claro, de muito mais autonomia administrativa e operacional. Basta dizer a abrangência mesmo, hoje é uma outra realidade. Nós trabalhávamos com 8 municípios antes na 5ª Companhia Independente, certo, que estavam no comando de um major, tinham poucos oficiais aí para desempenhar todo o trabalho. E o 25º Batalhão agora, ele tem uma abrangência de 17 municípios. Então ele pegou toda essa região de Porã, aqui são mais outras comarcas importantes. Então, para essa estrutura do batalhão, para realmente ter condições de fazer um trabalho à altura, nós temos uma condição de Estado Maior, que nós chamamos dentro das forças militares. Então o comando é de um tenente-coronel, daí tem um major no subcomando, daí tem os capitães que, a exemplo das 2 companhias, que uma fica em Porã, outra aqui na sede em Umarama, agora teremos os comandos distintos, cada um colocando todo o seu trabalho, a sua personalidade, a sua condição. Isso
a polícia faz muito bem, porque tem uma dinâmica de comandos, né, que isso vai acontecendo no decorrer dos tempos. E outras funções importantes são administradas com muito mais particular, em relação o material bélico, ou toda a logística, né, para funcionamento do batalhão. Daí tem um outro setor que vai ser chefiado por uma pessoa também distinta em relação à legislação pessoal, direitos e tudo mais. Porque esse batalhão, a gente não, por questões de segurança, não costuma divulgar efetivo, mas nós temos assim uma previsão de dobrar todo o efetivo dessa região agora nos próximos meses e anos. Claro que a gente sabe das condições e respeitadas aí as prioridades, conforme eu disse. Então, no decorrer das turmas agora, dos oficiais, o comando vai apresentando, vai mobiliando aqui essa estrutura. A exemplo dessa semana, né, que nós estamos agora 10 dias da criação do batalhão, eu recebi 3 novos capitães que estão chegando a Umuarama para ajudar nesse trabalho aí dessa independência, porque o batalhão ele tem essa condição. Isso não é só um status funcional, mas é exatamente isso que eu ia te perguntar, tipo assim, aumentou a abrangência, aumentou isso, aumentou aquilo, mas a gente vai ter condições de dar conta de tudo isso? As estruturas estão chegando? Com certeza. Eu fiz a referência dessas novas funções por conta de que elas vão ter um trabalho muito mais abrangente, muito mais profundo agora. Então, se vê antes como companhia independente, eu basicamente executava o policiamento nesses municípios, eu não tinha muita capacidade administrativa em relação a projetos, traçar, né, metas e fazer todo aquele acompanhamento mais particular das coisas. Então, agora, com o batalhão, nós temos essa estrutura, exemplo das outras cidades maiores, e com certeza o resultado vai ser visto, por conta do trabalho que vai ser desenvolvido, com muito mais voltado para as prioridades, para as necessidades locais, muito mais esses oficiais, esse comando, ele vai trabalhar com uma tropa muito mais focada aqui. Ele cria independência aqui, quer dizer, nós não ficamos aí ligados ou relacionados com dependências lá de outros lugares, a exemplo de antes, que antes era lá em Curitiba, um comando regional do CPI, do interior todo. Agora já melhorou quando o comando ficou regionalizado e nós temos o nosso comando em Maringá. Quando eu digo comando, são condições de orçamento financeiro, uma autonomia muito maior. Então eu trato direto com esse comando regional, numa independência dessa região. Londrina na sua região, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu na sua região. Então isso melhorou muito e agora o batalhão vem em cima disso. Só que esse projeto do batalhão Umuarama, ele diz respeito a uma reestruturação de área, uma rearticulação numa região maior. Ele mexeu com Campo Mourão, ele criou a 5ª Companhia lá em Cianorte, mexeu com Cruzeiro. Eu digo que isso é um projeto do futuro, um projeto de longa data. Por isso que eu não estou tão afoito, preocupado com fazer tudo agora, porque isso realmente, a importância é que vai acontecer a médio e longo prazo. E aí nós estamos na antecipação, apesar de que não é contraditório dizer que nós esperamos tanto tempo para o batalhão, e agora aconteceu, e eu te digo que aconteceu em bom tempo, que ele veio muito oportunamente, porque nós vamos trabalhar essas questões juntos, se não até antecipadamente, com esse desenvolvimento que está acontecendo na região de Umuarama, que virou região metropolitana, que está agregando muito aqui em termos de potencial econômico e tudo mais, e com certeza, como nós não somos perfeitos como sociedade, tem um residual. Por conta essas rodovias novas, agora se falando da duplicação, tudo isso vai trazer um residual que nós devemos tomar conta futuramente, garantindo a segurança e, se necessário, intervindo quando for o caso, para se manter a ordem, se buscar justiça social junto com a justiça, junto com a promotoria, junto com todos os parceiros do sistema de segurança. Eu fiquei feliz que você me intitulou um chefe de segurança. Na verdade, eu sou o chefe, o comandante do policiamento ostensivo, do policiamento, uma parte da segurança. Mas quando se fala em segurança em Umuarama, a gente pensa sempre no Major N. Pois é um privilégio. Aliás, então, a todos, quando se está indo bem, Major N, se não vai bem, Major N. A gente sabe que leva a culpa quando não vai bem, tem suas razões de levar a culpa, mas o importante é que essa sociedade, vista de maneira mais ampla, e a própria Constituição deve ser observada e cumprida e respeitada por muitos entes, né? E dentro da segurança pública nós somos também uma grande família. Então nós cuidamos do policiamento ostensivo preventivo, se necessário, como eu disse, às vezes nós temos que até fazer repressão, mas essa repressão que eu digo em termos de intervenção. Até atender alguma coisa que já passou já é uma repressão, não é uma prevenção. Mas claro que está muito fortemente dentro do sistema, a Polícia Civil, na Polícia Judiciária, o Ministério Público entra nessa questão da segurança, o próprio Judiciário, ele é parte importante nessa questão da justiça, né? Das questões todas de ordem pública, né? Claro que para intervir naquela coisa que está pegando fogo ou no flagrante, somos nós os primeiros a ser chamados. A Guarda Municipal tem o seu papel, agora está num momento especial aí, que eu espero que seja momento,
deve também estar envolvida com essas questões próprias da sociedade, porque se não fosse assim nós não temos finalidade. Não seria nem digno que recebêssemos título, consideração e vencimentos. Nós precisamos realmente, independente do que fazem os eventuais, dos papéis das instituições não sejam tão valorizados, mas nós temos que fazer e até individualmente nós temos que ser. Então nós temos que ser esse integrante dessa grande família democrática que faça a sua parte, que faça a sua diferença, porque senão nós seríamos meros coniventes da situação. Então nós precisamos reagir, esse é um sonho do brasileiro e que a gente espera que isso fosse realmente, começasse na família, na escola, na igreja, no clube, que isso chegasse no Congresso, no Senado, nas grandes questões políticas, né? Porque vamos ter segurança se nós temos estrutura, se nós temos condições. Você veja, estamos comemorando um batalhão. Isso é uma reação, um investimento do governo porque as coisas melhorem, mas precisamos ter a contrapartida, porque não adianta você ter segurança na rua se a família não está bem, não vive bem, se o empregado não está bem com o seu patrão, se é um conjunto, as relações, o trânsito, por exemplo, precisa de polícia quando não está bem. Que pena, né, que as pessoas estão evoluídas, envolvidas, estão numa boa cidade, têm bons carros e não sabem se relacionar no semáforo, né? Precisa ter polícia lá, porque nem o semáforo resolve, porque nem ele é respeitado. Então eu já vou bem profundamente nas questões para te mostrar realmente a minha motivação e dizer que é motivo especial nós estarmos em Moarama nesse momento, vivendo essa transição, que não foi desejo meu, nem isso era um sonho, não era um desejo, de que isso tudo acontecesse e que eu pudesse vivenciar. Então, com certeza, estamos aí. Eu sei que daqui a pouco nós vamos falar do nosso patrono. Exatamente. E vamos passar por essa análise de que como estamos como sociedade e como gostaríamos que todos estivessem. Deixa eu perguntar para a Denise, gente, que é repórter policial, né? Devia ser repórter de moda, com essa cara linda que ela tem, né? Repórter de... Vai ser repórter policial a Denise, gente. Né? Uma artista, porque canta. Ô, Denise, quem que é pior de lidar na hora de fazer uma matéria? Com a polícia que está lá, com o bandido? Quem que é? Quem que detesta mais o repórter policial? Porque tem isso, gente. Hoje vai ser parcial isso. Olha, não, mas é difícil responder, porque assim, a polícia, no momento da reportagem policial, ela tá ali naquele calor do momento, entendeu? Ela não vai dar atenção para equipe de reportagem naquela hora, ela vai dar atenção para a sociedade que está precisando dela, para o ladrão que está sendo preso, entendeu? Ela vai dar atenção, vai voltar a atenção para o trabalho dela. O cara que está sendo preso, difícil também, né? Porque ele tá num momento muito ruim, né? Então, a gente que é da imprensa, a gente quer levar informação para quem está em casa, mas a gente tem que entender ambos os lados. A polícia, depois que terminou aquele trabalho ali, sim, aí vai ter aquele atendimento, né? Vai ter aquele tempinho com a imprensa, assim como também o rapaz que foi preso. Depois ele acaba se acalmando e acaba falando alguma Denise, coisa. a gente tem visto muito, inclusive, a gente tem até mostrado, já mostrou algumas vezes aqui, vídeos da internet que faz a gente rir muito, com fatos. Aliás, se vocês pudessem mostrar, não sei como, se há condições de mostrar, você deve me dizer, Denise, tem essa matéria guardada aí? Porque foi você que fez. Daquele carinha que ficava assim, ó. Gente, aquilo foi espetacular. E agora? Agora ficar exilado aí uns tempos aí, depois perder a Copa, né? Vou perder a Copa. E vou tentar sair até meu aniversário, pelo menos. Quando que é seu aniversário? Fevereiro do ano que vem. Então sua meta é conseguir sair até o final até seu aniversário. Até meu aniversário. Não, a Copa, mas tem uma televisão pra assistir, né? Você acha que o Brasil vai ganhar a Copa? Cara, fala bem a verdade, eu acho que é verdade. Não, mas é verdade. Tá bom, o time tá bom. Muito bem, esse aí então o vídeo que a gente estava comentando aqui, gente, olha, é mosquitinho, tá? Aquele cara... Era mosquitinho, diz a Denise, né, Denise, que tinha uma mosquiteira danada. Tanto aí, muito engraçado, uma das situações que a nossa repórter convidada de hoje passou durante as suas muitas, né, uma de muitas das suas entrevistas com bandidos aí como repórter policial. Valeu, Denise. Credo que nojeira, né, mosquitinho. Vamos pro intervalo? Vamos? Já eu volto com mais papo aqui com a Denise e com o Major Enio.